Hi guys! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma vez estou aqui na área e sem prévio aviso, sem alerta de uma live, sem notificação. Por quê? Porque às vezes a gente precisa pôr em prática aquilo que a gente já havia prometido. E há algum tempo atrás eu prometi de aparecer aqui, falar sobre algum tema, algumas tomadas de decisão que são extremamente importantes na nossa vida e dar sequência com a abordagem e dicas sobre investimento, que as pessoas muito me cobram sobre isso, porque existe uma percussão aí nacional sobre investimentos com ganhos exorbitantes fora do mercado e pessoas que hoje investem em poupança têm a oportunidade de receber uma rentabilidade totalmente fora do padrão de que maior parte das pessoas, dos brasileiros, investem e algumas pessoas já têm conhecimento sobre isso, outras não. Mas eu não vou falar sobre isso neste momento. Neste momento, eu nem irei falar sobre ciências sociais, que é a minha área, minha linha de pesquisa, contabilidade. Eu vou falar sobre a ciência da vida. E por que eu falo isso? Porque nada mais importante do que a faculdade da vida, nada com mais peso para a gente poder abordar e falar sobre temas do que as experiências vividas. É óbvio que quando a gente tem a oportunidade de ir em laboratório testar alguns estudos, às vezes fica menos doloroso do que você passar na própria pele e ter a experiência para poder expressar ou dar instruções a outras pessoas que, através do conteúdo ministrado aqui, vão ter uma oportunidade de mudar a trajetória de vida. Então vamos lá, direto ao tema que eu quero causar já com uma provocação. Uma provocação de que forma? Uma pergunta. Então vamos lá. O que você considera que é a maior e mais importante decisão que um homem ou uma mulher irá tomar na vida? A maior e mais importante decisão. O que você considera que seja essa decisão maior e mais importante, cujo tenha o poder de mudar a sua vida, a trajetória da vida? Diga. Alguns vão me informar que aceitar Jesus, é reconhecer a Cristo, a Deus. Eu não levo isso como uma decisão, né? Eu creio que isso é uma obrigação. Uma vez que é constatada a existência de uma força divina, sobrenatural, em várias áreas científicas e, enfim, várias e diversos estudos, assim, incontestável a existência de Deus. Ainda mais com o volume de informações que nós temos hoje na internet, eu acredito que muitos já tiveram a própria experiência em saber da existência de Deus e que isso é algo incontestável, ao meu ver, mas aí a gente pode abordar sobre isso em outro tema, se necessário, né? Mas eu não considero essa maior decisão. Como eu disse, é um dever, né? O ser humano reconhecer a si como um ser inferior e que existe uma força sobrenatural que rege todo o universo e governa acima de tudo. E se você me disse que também a decisão maior é mudar de emprego, não é. Essa decisão não vai ter o poder de mudar a sua vida. Ela pode momentaneamente te dar algum ganho ou algum resultado que você estimava naquele momento, mas ela não vai mudar a sua vida para sempre, a sua trajetória. O que você considera? Vamos dar um tempinho aí para as pessoas pensarem. Muitas pessoas também informam que uma decisão importante aí, seguir na linha de investimentos, é saber qual empresa investir. E não é. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar, mas que ela não tem uma relevância e nem um peso tão grande que possa mudar a nossa trajetória de vida.
Então vamos lá, pessoal. Qual a decisão maior que tem um peso e a consequência dela vai mudar a trajetória da sua vida para o bem, para o mal, ou para melhor ou para pior, de acordo com o que as pessoas compreenderem aí como certo. É a decisão de escolher a pessoa cujo vai ser o seu companheiro, parceiro para o resto da sua vida. Essa é a maior decisão que você precisa tomar e que as pessoas tomam com irresponsabilidade. Às vezes não porque acham que devem tomar ou porque não têm conhecimento. Diversos fatores ali que levam as pessoas a fazerem essa escolha de forma precipitada ou errada. E que o erro ou essa precipitação vai ter um impacto negativo, com certeza é negativo, ao longo da sua vida. Vamos lá? Para quem não sabe, às vezes não, uma vez ou outra eu tive a oportunidade de ser celebrante de casamento e com isso, com tudo que eu falo, eu tenho a responsabilidade sobre o que eu falo, eu gosto de compreender e eu gosto de estudar. Eu tive a experiência teórica e também tenho a experiência prática, né, no que eu falo, por isso que falo com propriedade. Quando nós tomamos a decisão, a escolha de contrair o matrimônio com uma pessoa, é porque nós queremos trazer aquela pessoa para a nossa vida, partilhar os nossos momentos, as nossas conquistas, partilhar os nossos sonhos, partilhar os nossos medos, partilhar os nossos traumas, partilhar tudo com aquela pessoa. E nós acreditamos fielmente que aquela pessoa, ela busca os meus objetivos, busca os mesmos propósitos, busca estar no mesmo lugar que nós e juntos crescermos ou não crescermos, porque daí tem pessoas que o objetivo é somente casar, ter sua casinha ou não ter, morar de aluguel, mas enfim, ter sua família, constituir, ficar ali naquela porção. Tá tudo bem, desde que a outra pessoa também compartilhe dessa mesma ideia e ambos vivam em paz e consigam ser felizes juntos. São duas pessoas com os mesmos propósitos de vida, com os mesmos objetivos de vida, são pessoas semelhantes, não são opostas. E tem um ditado popular que as pessoas dizem os opostos se atraem. Tome muito cuidado, porque realmente elas podem se atrair, mas não significa que vão dar certo. Podem ser que você contraiu um matrimônio com uma pessoa que é opostamente a você, é oposta aos seus princípios, oposta aos valores, oposta à sua criação de vida, que busca objetivos distintos ao seu, vai trazer um desgaste emocional, um desgaste psicológico, um desgaste às vezes material, prejuízos materiais ao longo da sua vida e que nem sempre é possível ser revertido, é possível consertar essa decisão. Por isso que ela é muito importante, porque essa escolha certa vai fazer você dar um upgrade na vida ou até mesmo estagnar e viver tranquilamente, ou você pode muito bem se acabar, com muitas pessoas aí não conseguem lidar com a situação de um casamento que não deu certo. Pessoas querem romantizar divórcio e eu não romantizo. Divórcio é perda, divórcio é tristeza, porque eu penso, e vocês vão concordar comigo, que ninguém vai reunir as famílias de um lado, a família do outro lado e contratar um celebrante de casamento, um juiz de paz, um buffet, ia fazer aquela festa, aquele evento, fazer juras, se não for pro resto da sua vida. Então você acreditava que aquilo ia dar certo, você colocou energia, colocou sonhos, mas só que você não se atentou no principal. E quando eu falo você, também, lógico, eu me incluo nessas pessoas, né?
não se atentou que aquela pessoa ela não tem o mesmo princípio, o mesmo valor, não quer chegar no mesmo lugar que você, são pessoas opostas. E de que forma percebe? Uma pessoa que tem o empenho de trabalhar todos os dias, o desejo de trabalhar para chegar a um patrimônio financeiro X. Ela estabelece metas, ela gasta energia para isso, ela tem força para isso, e a outra pessoa ela prioriza como objetivo ou tem as metas dela somente o lazer e vai torrar o dinheirinho dela que ela ganha com o seu salário no shopping, vai torrar o seu dinheirinho ali com coisas que a gente considera supérfluas, mas para ela não, porque a mentalidade dela, aquilo é importante, o lazer é importante, ela trabalha para aquilo, ela quer viver, ganhar e gastar, ela precisa disso. Então, ela vai puxar para um lado oposto ao seu. E o esforço que você está realizando, ou que a outra pessoa também realiza, porque nem sempre a gente é certo. Existe vertentes em que o outro, nós somos um impedimento, às vezes, na vida da outra pessoa também. Tem um oposto. E o empenho que aquela pessoa está engajada em conseguir o que ela almeja, para mim ou para a pessoa que não tem como objetivo o mesmo, que é construção de patrimônios, e enfim, um desempenho financeiro ou espiritual, para mim ela está errada. Então, puxa para o outro lado, e isso gera um desgaste emocional, desgaste psicológico, como eu já disse a vocês. E afeta a sua vida, afeta a vida de pessoas que estão ao redor, afeta negativamente, né? E quando a decisão que você toma é uma decisão certa, quando você acerta, você consegue observar antes de contrair o matrimônio esses critérios avaliatórios, não age pela emoção 100%, lógico que quando a gente põe o matrimônio, você casa com a pessoa porque você tem algum interesse, ou despertou algum sentimento, né, algo que você acreditava que aquilo era para sempre. Quando não é, você não observou alguns critérios, que são esses critérios que eu informo a vocês de objetivos e propósitos e questões de crenças e a semelhança entre ambos. Os dois precisam ser praticamente semelhantes. Lógico que não é impossível ser 100%. Existe o processo de afinamento, existe o processo de maturação, em que vão se alinhar alguns princípios, algumas responsabilidades dentro do matrimônio, né? Quando a mulher trabalha, quando o esposo trabalha, qual vai ser a responsabilidade de cada um? Então, esses são os alinhamentos. E às vezes nessas questões de alinhamentos pode ser que tenha algum desgastezinho, mas são coisas da vida, obstáculos, e tudo que a gente precisa entender que casamento é para sempre. Eu parto do princípio de que casamento é para sempre, porque o rompimento ou o desfazimento do casamento, que pode ser como um divórcio, é desgastante, tanto para as pessoas que acreditaram nisso, quanto para a família. Então, uma perca de tempo que às vezes você poderia ter evitado, não agindo pela emoção, observando critérios, observando o comportamento daquela pessoa, se é fiel, se não é, né? Não agir pela emoção, Deus vai mudar. Deus vai mudar, Deus, pessoas, às vezes no cristianismo, né, a gente enxerga muitas pessoas, Deus vai mudar aquela pessoa, Deus tem poder para isso, Deus tem poder para tudo, mas só que a pessoa precisa querer mudar, ela precisa enxergar que ela está errada. Se ela não enxergar que está errada, como que ela vai buscar uma melhoria? Não, às vezes na ótica de vida da pessoa errada é você que quer que ela mude. Imagina o tamanho do desgaste emocional que atinge não só você, mas todo o meio de pessoas que convivem ao redor, inclusive famílias, e se tiver filhos ainda pior, que você causa, o que nós causamos quando tomamos a decisão que é a mais importante da nossa vida errada. A escolha da pessoa a qual iremos passar o resto da nossa vida. Então, antes de falar sobre qualquer questão de investimentos, ganhos, percas, a gente precisa observar esse detalhe.
que não é só um detalhe, um mero detalhe. É, é o que muda todo o seu meio, a sua vida, a sua linha de vida. Não adianta vir e falar sobre investimentos que você vai conseguir ganhos altos, que você vai ser plenamente feliz, se nesse quesito matrimonial você já não conseguiu sucesso e é difícil conseguir consertar algo que às vezes não depende só de você, depende que o outro queira, dependa de mudanças de mentalidade, dependa de mudanças de crenças, dependa de um esforço. Às vezes o esforço é tão grande que a outra pessoa precise fazer para mudar totalmente as suas crenças, porque ela vai falar: minha avó fazia isso, minha tataravó, e deu certo, e assim é um desgaste tão grande emocional que não vale a pena para ela. Então, simplesmente as pessoas enterram os seus sonhos e os seus projetos porque escolheu a pessoa que vai estar ao seu lado, ela tem suas limitações e ela para aquele que você, aonde você quer chegar, para ela é irrelevante, não tem importância. Ela não vai correr junto porque é como se fosse uma âncora. Né? E quando eu falo isso, eu falo para as mulheres e falo para os homens também. Existem sempre, tanto para a mulher quanto para o homem, existem mulheres que também elas erram nas suas escolhas, tiveram condição de avaliar, enquanto o homem é uma escolha mútua. Né? É uma escolha mútua, porque eu penso, se você escolheu a pessoa para casar e a outra pessoa ela aceitou casar, contrair matrimônio, é porque ela também acreditava que você era a pessoa certa. É uma decisão que aí são das duas pessoas, né? Obviamente, mas eu ressalto aqui, não tem como colocar um responsável só, a responsabilidade é dos dois. E é por isso que eu quero abordar sobre esse tema. Daí eu me sinto preparada para falar sobre isso, porque nada mais do que as experiências da vida para poder nos dizer que realmente nós precisamos ser um pouco mais racionais, não agir, não digo precipitadamente, mas que pessoas que estão ao nosso redor às vezes conseguem, através de estudo, observar mais ou menos ali como que a gente se comporta e vai te aparentar, vai se apresentar como a pessoa dos seus sonhos, quando na verdade não é. Na verdade, ela somente sabe o que você quer, sabe onde você quer chegar e ela quer que você carregue ela pro resto da vida. E isso também não é legal, é engano. E o engano, assim como a mentira, eles têm um prazo de validade. Né? E assim, e como eu disse para vocês, tem situações que é possível reverter. É possível que a gente consiga despertar, consiga judicialmente corrigir essa decisão tomada errada ou posso falar erro, né? Porque é um erro, né? Erramos, a gente erra, o ser humano erra. Estamos fadados ao erro todos os dias, mas é possível, às vezes pela palavra, né? Pelas escrituras, pela religião, pela parte espiritual, é possível, tem justificativa, tem justificação e também no meio judicial, mas tem situações que não tem. Não tem. Aí vai entrar aí uma turminha que hoje em dia, na modernidade, fala: não, ninguém é de ninguém e tal, e pá, e pá. E eu não vou nem entrar nesse viés, porque quando eu falo com a responsabilidade através de pesquisas de pessoas de sucesso que levam um casamento com peso, que tem a responsabilidade familiar, a responsabilidade social, a responsabilidade consigo e com o próximo. Essas pessoas que tratam tudo com leviandade, para mim eu nem entro nessa questão. Eu falo representando outro público que é um público que realmente leva o casamento com empenho, com responsabilidade e escolhe a pessoa para passar o resto da sua vida junto, sem aquela, se não der certo a gente vai, se não vai. Eu não trato o casamento como brincadeira. Né? Eu acredito que é algo muito sério, porque envolve questões e laços fraternos que são para sempre. Né? Às vezes você até conseguiu, já teve família
E aí fica muito mais difícil também, tudo fica, mas tem, como eu disse, tem conserto. E às vezes, né, não tem. Como não tem? Porque dependendo da situação, o tempo que você passa com a pessoa, que você consegue entender que deveria ter observado alguns critérios melhores, é, outros pontos de atenção, se partilhava da mesma crenças, as famílias iguais, a cultura igual, veio do sofrimento, do lado. Muitas pessoas são dessa forma, né? Às vezes veio do sofrimento ali, quer crescer, e o outro não, porque já a vida dele já é mais tranquila, então ele não carrega aquilo como prioridade. Então, observa esses detalhes. Aí, se você enxergar que realmente não ficou aquele casamento, aquela união desgastante, difícil de conviver, e chega às vezes até uma via de agressão verbal, via de agressão física, que para mim é o pior, né, da situação, chegar no nível de agressão física, é porque acabou o respeito total, aí sim tem que se tomar a decisão de afastamento. Porém, é, judicialmente, se a pessoa é considerada dependente emocionalmente de você, fica mais difícil. Independente de que forma, hoje existem vários tipos de enfermidades, né? E uma das enfermidades que até ao meu, na verdade, não me atualizei nesses estudos, mas anteriormente eu sei que não era passível aí de decretação de divórcio, são enfermidades que tem a ver com a questão psicológica, que a pessoa ela não tem condição de trabalhar, não tem condição de gerar renda, porque ela está com o psicológico abalado e com algum diagnóstico psíquico, ou seja, transtorno bipolar e outras enfermidades aí, provavelmente o juiz não vai decretar o divórcio, porque aí a pessoa cujo contrai o matrimônio ela tem uma responsabilidade por ela. Então pense, a maior decisão que nós temos que tomar, a escolha da pessoa para estar ao nosso lado. E quando a gente casa, é para sempre. É para sempre. Porém, precisa estar muito bem acertado, porque tem situações que a gente acaba se desgastando, acaba com os nossos sonhos, projetos e os projetos e sonhos de outra pessoa também, porque permitimos isso. E é com essa responsabilidade que eu venho para falar. Por quê? Porque antes de falar sobre investimentos, antes de falar sobre qualquer negócio, a gente precisa ter esse feeling de fazer as decisões corretas. E aí, quando a gente consegue escolher certa a decisão da nossa vida, o restante fica mais fácil, o restante vem se encaixando. E aí escolher qual a empresa a se investir, seja no meio das ações, né, seja por meio de investimentos, fundo imobiliário, enfim, fica bem mais fácil, né? Porque você já tem ao menos uma área de sucesso na sua vida e que se torna mais prazeroso as perdas ou ganhos que o mercado nacional financeiro vai te dar. E quando eu falo também em análise das decisões, que a gente precisa ter alguns critérios, e eu nem detalhei aqui, porque isso é pessoal, cada um vai observar e fazer algum questionário aí com seu cônjuge ou futuro cônjuge, para saber se ambos estão com o mesmo propósito, esses alinhamentos. Quando a gente fala de ações, também tem alguns critérios que a gente utiliza para poder fazer a análise de que aquela ação, aquela empresa, ela é boa, ela tem uma boa saúde. E depois eu vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso agora, mas é já puxando um ganchozinho aí, tá bom, pessoal? Então é isso, uma ótima semana para vocês e vamos nos falando. Como já disse, pretendo voltar a trazer conteúdos aqui sobre investimento, sobre empreendedorismo, como sempre eu havia proposto e já coloquei em prática algumas vezes, tá bom?
É isso aí, cuidado nas decisões e principalmente cuidado na maior decisão da sua vida, porque isso vai mudar a trajetória da sua vida, né? E se a pessoa decidir também, não, eu não quero casar, boa coisa, ninguém é obrigado, né? Ninguém é obrigado a casar. Não é bom você partilhar de momentos bons, de ter momentos de alegria com uma pessoa legal, uma pessoa que vale a pena, né? Que, que tem o prazer de te ver na vitória, tem o prazer de te ver no topo. E quando você está em dificuldade, um momento de dificuldade, vai estar contigo. Isso é prazeroso, isso é bom, mas nem sempre você vai conseguir, ainda mais hoje no mundo moderno, que aí é bem mais complicado, mas nada é impossível. Eu acredito sim na felicidade de um casal, acredito na família, eu acredito em princípios e valores familiares. Eu acredito nisso, né? E por isso que eu falo sobre isso. Tem pessoas que defendem que não vai existir mais casamento, que é perder tempo, então não partilho disso, como já disse. Mas se essa pessoa já ela que pensa dessa forma decidir não casar já é uma boa coisa, porque pelo menos ela vai estar na lista de pessoas aí para serem escolhidos e contrair matrimônio com outra pessoa cujo futuramente não venha dar certo. Ah, e eu esqueci de mencionar, porque eu também falo isso, o índice de divórcio deste ano relativo ao ano passado teve um aumento de 16%, ou seja, muito divórcio, muita separação, né? Mas quem casou, e volto a falar aqui, né? Quem casou e está passando algum momento de dificuldade, meu conselho, aí eu fujo totalmente de estudos ou experiência de vida, busca melhorar e busca a transformação do seu lar, tá? Porque às vezes vale a pena, às vezes você consegue chegar no denominador comum e fazer com que aquela pessoa compreenda o que é bom para os dois e os dois se esforcem, mesmo tendo crenças diferentes e consigam ser felizes, né? Porque eu creio na evolução do ser humano e na mudança. Eu creio sim, porque eu sou fruto de mudança, né? De mente, de transformação. Então, constante, né? Não só do passado, a gente muda todos os dias. E eu acredito sim na melhoria, eu acredito no conserto, mas precisa ser algo que ambos queiram, que ambos desejem mudar. E quando você escolhe, voltando a falar da escolha, da decisão, a pessoa para estar contigo essa sua vida, você precisa acreditar fielmente que aquela pessoa para você é a melhor do mundo. Você tem o melhor esposo do mundo. Você tem a melhor esposa do mundo. E aí entra minha questão da fidelidade, né? Eu, quando falo de casamento, nem entro nessa linha de traição daí, porque traição, para mim, a palavra mesmo, ela já por si se representa. A pessoa, quando ela trai a ela mesma, ela trai a Deus, ela trai o próximo. Então, é muito difícil você conviver com um relacionamento onde acontece traições, mas eu acredito em mudança. Eu aconselho sempre as pessoas observarem e analisarem aí a possibilidade de permanecer ou não num matrimônio quando ocorre uma traição. Por quê? Porque tem pessoas que mudam de verdade e se arrependem, de um coração sincero se arrependem. E elas se arrependem e querem restaurar, querem estar naquele matrimônio, porque aquilo para ela é importante e Deus vai abençoar. Então, não entro nesse viés. Tem pessoas que falam, traiu, separa, mas se a pessoa realmente permanecer errando, errar sempre você vai ver sofrendo e o risco de trazer até alguma doença, algo que seja transmissível para você é pior. Então tem momentos que precisa sair fora e aí quando eu falo das questões da justificação é justamente também pela traição, né? Além de outros fatores que hoje judicialmente
E espiritualmente, quando você crê em Deus, né? Crê no livro, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, são justificadas. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. No mais, quem já tomou a decisão, quem tomou a escolha aí, siga na sua escolha, não desista, porque às vezes você consegue transformar a vida de outra pessoa pela paciência, o cuidado, por todo um compilado de ações e tarefas e cuidados que a gente tem todos os dias, e você consegue mudar a vida de uma pessoa. Às vezes você avaliou todos esses critérios que eu falei, mas mesmo assim permitiu-se entrar numa situação que às vezes você vai entrar nisso, tem um propósito, né? Deus não erra, se foi Deus, porque tem pessoas que falam, mas Deus permitiu, Deus confirmou o casamento, não deu certo. Deus não erra, Deus está te ensinando. Às vezes você precisava passar por isso, outra pessoa precisava passar por aquilo, é doloroso, tem lições que doem, tem lições que às vezes ficam cicatrizes, né? Por isso que eu falo, decisão da vida, a trajetória de vida, a mudança de vida, tá? Pensa bem, tá bom? É isso aí, galerinha.